Meus amigos e minhas amigas, abram por gentileza a Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. E a palavra de Deus diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, meus amigos, nós vivemos em um tempo muito corrido. Tempos em que temos que ter muito cuidado, porque essa é a dinâmica do sistema no tempo atual. Correr, conquistar e ter ao invés de ser. Infelizmente, temos que ter muita sabedoria porque os valores estão invertidos na dinâmica do sistema. Uma criança, por exemplo, ela entra no ensino fundamental, depois passa para o ensino médio, depois alguns continuam e seguem para o ensino superior, e quando se formam, muitas das vezes não há garantia de emprego no mercado de trabalho. E é necessário batalhar e conseguir o seu lugar ao sol. E depois disso, se começa a necessidade de se conquistar algo que escutamos das pessoas nos jornais, televisão, revistas, que é a prosperidade financeira. E eu queria te dizer que existem muitos ensinos, até mesmo teologias, que ensinam e fazem uma ligação da prosperidade com o sucesso financeiro. Mas essa noite eu gostaria de, junto com vocês, entendermos que essa não é a prosperidade que Deus estava se referindo para nós, por exemplo, nessa passagem de Isaías 29:11. Quando ele diz que tinha planos de nos fazer prosperar, não era isso que ele estava dizendo. O que Deus realmente quer para nós é uma prosperidade transbordante de relacionamento com Ele, cheio da presença dEle e de alegria, paz e principalmente ajuntando tesouros aonde a traça não destrói e sim no porvir junto da presença dele. Essa é a verdadeira prosperidade que Deus quer para a sua vida. E talvez você esteja se perguntando: como que eu vou saber se estou tendo uma vida próspera diante de Deus? E pensando nisso, na noite de hoje, eu gostaria de trazer para vocês 3 características da prosperidade verdadeira que vem da parte de Deus. Amém, queridos? E a primeira delas, eu gostaria que você lesse comigo aqui em Efésios, no capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 6, que diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participante das promessas em Cristo pelo Evangelho. Meus amigos, a primeira característica da prosperidade que eu quero trazer para vocês aqui é a certeza de que você está no centro da vontade de Deus, assim como nós lemos essa palavra. É compreender qual é o chamado de Deus para a sua vida e exercê-lo independentemente das circunstâncias e adversidades. Porque, por exemplo, no momento que Paulo escreveu essa carta para a igreja de Efésios, ele se encontrava preso. E no mundo, uma pessoa encarcerada é um símbolo dos maiores fracassos, mesmo que seja temporário. Sim ou não?
Mas Paulo, mesmo preso, não estava desanimado, pelo contrário, ele estava alegre. Aí você me pergunta, mas como ele pode estar alegre depois de tudo que ele sofreu? E a resposta é, porque Paulo sabia exatamente que ele estava no centro da vontade de Deus, exercendo seu chamado, exercendo seu ministério, ensinando, exortando, pregando, encorajando, escrevendo cartas e dando testemunho da palavra de Deus. Ele em momento algum se sentiu abandonado e nem esquecido. Ele tinha ciência que Deus era com ele e que ele estava cumprindo a vontade de Deus, queridos. Olha que tremendo. E eu quero que você entenda que quando Jesus esteve na terra, ele disse em determinado momento que não tinha onde reclinar a cabeça. E os apóstolos o seguiram. Sim ou não? E os apóstolos foram felizes o servindo? Sim ou não? Eles foram prósperos espiritualmente? Eles cumpriram com excelência o chamado de cada um deles de levar a palavra de Deus para as pessoas, povos e nações? Sim ou não? Então, meus amigos, o que eu quero te dizer é que Deus tem um propósito para a sua vida. Deus quer que você esteja no centro da vontade dele. E não importa se o inimigo vai tentar te parar, se ele vai tentar te desanimar, se ele vai tentar te impedir, assim como tentou fazer com Paulo, porque ele não vai conseguir. Independente da sua condição financeira, independente se você pensa que está sozinho ou não, você não está sozinho. O que você precisa entender é que você tem que caminhar e buscar estar dentro da vontade de Deus. É orando, é buscando para que o Senhor possa te revelar. Porque quando o Senhor te revelar, quando você entender que você está no centro da vontade de Deus, nada vai te parar. Não tem dificuldade, não tem adversidade, não tem problema, nada vai te parar. Quer que você entenda. Porque nos tempos de hoje, muitas vezes, é uma situação que se levanta, a gente já pensa assim, não posso suportar. Não, tá difícil demais. Não, tá pesado demais. Mas não, queridos. Quando você caminha com Deus, está dentro da vontade dele, nada te para. O Senhor é contigo. Nada te para. Então entenda isso. O Senhor é contigo. E quando você entender que você está realizando a vontade de Deus para aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai entender o tamanho desse amor. Você vai entender verdadeiramente o que é ser próspero, o que é feliz. Amém, queridos? Número 2. A segunda característica da prosperidade é uma vida abundante de graça e de paz. Eu gostaria que você lesse comigo, abrisse a sua Bíblia em 3 João, capítulo 1, no versículo 2. A palavra de Deus diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vá bem a tua alma. Essa carta é a carta que o apóstolo João estava escrevendo para um dos seus pupilos, o amado Gaio, a quem ele se referiu nessa carta. E eu quero que você entenda que aqui João havia desejado a Gaio que ele fosse próspero em saúde, assim como ele era próspero em sua alma. João sabia que uma pessoa com a alma próspera é cheia do Espírito Santo, busca a vida de Deus verdadeiramente, ama o próximo constantemente, impacta as pessoas à sua volta. A abundância de graça é paz, é viver de forma espiritualmente saudável, como igreja, como família, como os irmãos.
Porque a prosperidade é viver relativamente bem na área espiritual. E João sabia disso. João sabia que Gaio era um homem espiritualmente muito abençoado. E que naquele determinado momento da sua vida, Gaio, ele estava com algum tipo de problema de saúde. E João desejou para ele que, assim como ele era um grande homem de Deus, um homem espiritualmente bem, espiritualmente feliz, espiritualmente que fazia sua vontade, ele desejava para ele o mesmo na saúde. Porque se ele tivesse uma saúde tão boa, assim como ele era bem espiritualmente, ele seria um homem extremamente super saudável. Amém, queridos? Então, felicidade é você congregar na sua igreja, ser feliz com os seus irmãos. Entender que o perdão ele é necessário. O abraço quando se chega na igreja é necessário. O louvor a Deus, congregando os seus irmãos na Santa Ceia, é necessário. Sendo obediente à palavra do pastor, pegando os seus ensinamentos, é necessário. Honrando os seus líderes, honrando a vida do pastor, é necessário. E uma das características também que certamente Gaio tinha, que é possível ver nitidamente no decorrer da carta, é que ele andava na verdade. E o apóstolo João, em uma de suas cartas, ele fala muito sobre isso, porque ele sabia que a verdade nos traz alegria. Porque ela nos aproxima de Deus. E Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E a verdade é uma das características para que seja desenvolvidos relacionamentos saudáveis. Então é preciso que nós tenhamos sabedoria contra as armadilhas de Satanás, de tentarmos às vezes maquiar uma verdade com a mentira. Mas às vezes é necessário falar a verdade, mesmo que as pessoas não entendam no primeiro momento. Mas a maneira como você fala a verdade é que determina também a reação de determinada pessoa. Por isso que a palavra nos diz para exortarmos com amor. Porque quando você exorta no amor, na paciência e no carinho, além da verdade ser manifestada para você e para o seu irmão, o amor supera e vence todas as coisas, queridos. E como eu disse, Deus é verdade. Então, para que nós estejamos sempre na presença de Deus, é preciso que nós sempre venhamos a falar a verdade. A fidelidade é ser fiel aos projetos de Deus. E se meditando na carta, a gente entende que Gaio era um servo de Deus, que procedera fielmente à semelhança de Jesus em tudo que ele fazia na sua vida. E você? A pergunta é, você tem sido fiel a Deus? Você tem sido fiel ao seu pastor, às orientações dele, à visão dele, a tudo que ele nos orienta, a palavra que ele nos ensina, a exortação que ele nos dá? Você tem sido fiel com a sua igreja, na sua igreja, com as obras de Deus? Você tem sido fiel na generosidade? Você tem sido fiel exercendo o seu ministério aqui dentro da igreja, abençoando outros ministérios? Quando você vê o irmão na dificuldade, você tem abençoado seu irmão, tem se empenhado em ver a alegria dos seus irmãos, tem deixado as contendas, tem deixado a inveja de lado, tem deixado o amor fluir. Tem sido uma pessoa que espalha abraço, que espalha alegria diante dos seus irmãos, tem feito a diferença na vida dos seus irmãos. Essa é a pergunta que você tem que se refletir. Porque a palavra fala que nós somos a imagem de Deus. Você tem refletido essa imagem diante dos seus irmãos? Para se pergunte. Tem pessoas que dizem assim, só Deus pode me julgar, só devo a Deus e mais ninguém. Mas se você reflete a imagem de Cristo, você precisa parar e se pensar, será que as pessoas estão vendo Cristo em mim? E não é só quem está lá fora, não. Quem está aqui dentro também. Porque tem pessoas que estão chegando, tem pessoas que estão amadurecendo espiritualmente, tem pessoas que estão voltando para a igreja, tem pessoas que estão conhecendo a Jesus, que estão no primeiro amor. Então, você tem refletido a imagem de Jesus aqui na igreja? Aqui onde você põe seus pés?
Essa é a pergunta. Essa é a reflexão que você tem que fazer. Né? Quando você tem um relacionamento com Deus de fidelidade, obediência, andando na sua verdade, amando seu irmão, espalhando as boas novas no seu bairro, na sua rua, no meio dos seus familiares, sem procurar fazer coisas buscando apenas aplauso, reconhecimento, você se tornará cada vez mais próspero em Deus e cada vez mais cheios dele. Quando você tem a humildade de saber e de reconhecer, porque nada que você faz é para você. Tudo que você faz na sua vida é para Deus. Esse é o significado de estar crucificado com Cristo. É o seu ego morrer, a sua vida da forma que você vivia não existe mais. É viver para Deus. Esse é o pensamento. Eu quero que você entenda sobre isso nessa noite. E saiba que enfermidade alguma pode tirar o seu brilho e vai tirar a sua paz. Porque essa paz que Deus te dá é para a glória dele. Ninguém pode tirar de você. Quer que você entenda? Porque Gaio, pelo que dá a entender, ele não estava bem de saúde. Mas isso não o impedia de viver o extraordinário de Deus. Então eu quero que você entenda que nada vai te parar. Nem enfermidade, nenhuma adversidade vai te parar. Porque quando você está dentro do propósito de Deus, a alegria que Deus te dá, a paz que Deus te dá no seu coração, vence todas as coisas. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu queria falar sobre a terceira característica da prosperidade, que é ser grato, entendendo e tomando posse das bênçãos espirituais liberadas para você. Eu gostaria que você lesse em Efésios o capítulo 1 e o versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Meus amigos, essa terceira característica da prosperidade é que você entenda que Deus nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Que uma das missões de Jesus foi dar o sacrifício para nós, sua vida a nós, para nos devolver o acesso ao Pai, para que tivéssemos esperança de salvação, de vida, ensinarmos como discipular, como ganhar almas, nos mostrar o padrão do reino celestial. E eu quero que você saiba que Deus, através de Jesus, te abençoou ricamente. É a riqueza que vem da graça de Deus, mediante o sangue de Jesus, na qual nós fomos redimidos pelo pecado. E é preciso que eu e você e todas as pessoas tenhamos muito cuidado, porque muitas pessoas estão procurando a Deus por motivos errados, buscando a Deus por causa de dinheiro. Nós vemos em muitas religiões pessoas pensando que quando você trabalha para Deus, tudo é convertido em dinheiro. Mas não é assim, porque as maiores bênçãos espirituais Deus já te deu, Deus já me deu. Então nós precisamos ter esse entendimento que às vezes ficamos procurando riquezas em determinadas coisas A, coisas B ou coisas C, mas as bênçãos mesmo mais necessárias que nos traz felicidade, a verdadeira presença de Deus já estão liberadas. O que nós precisamos é tomar posse. Eu quero que você entenda que a prosperidade de Deus, que Deus fala, por exemplo, em Jeremias 29:11, ela não está limitada a bens materiais. Ela não está limitada a tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem não corroem, aonde os ladrões roubam. É tomar posse das bênçãos conquistadas por Jesus, para nós termos o acesso devolvido a Deus, sermos chamados de seus filhos, meus amigos. Pode ter algo mais alegre, mais motivador, mais feliz que você ser chamado de filho de Deus?
Porque quando Jesus ele recebeu o batismo do Espírito Santo, o céu se abriu, a pomba desceu no Espírito Santo e a voz do céu de Deus diz assim: esse é o meu filho amado com quem me compraz. Imagine você diante de Deus, que Deus falar assim: esse é o meu filho com quem me compraz. E Jesus conquistou isso para você e conquistou isso para mim. Porque através disso nós recebemos o direito de sermos chamados de seus filhos. Não apenas mais filhos adotivos, filhos bastardos, e sim filhos legítimos. Nós somos regenerados por Ele, com a nossa mentalidade voltada para Ele. Porque a vontade dele é boa e perfeita, agradável. Porque a nossa mentalidade, como o homem caiu no Éden, ela foi corrompida. Mas, assim como Romanos nos mostra, Jesus resgatou para nós e nos dá as possibilidades de termos a mente de Cristo, a mente dele, que é a mente de Deus. Porque ele fala: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Se você pensa como Cristo pensa, você pensa com uma mentalidade do alto, a mentalidade de Deus, a mentalidade dos céus, meus queridos. Quero que você entenda isso. Então, é você ser grato e compreender que um Deus tão amado pelo Pai, que estava junto com Ele no momento da criação, que tinha seu nome louvado e adorado pelos anjos, que criou todas as coisas juntamente com Ele, que colocou cada uma das estrelas, criou cada uma e colocou o nome em cada uma delas, que sabia que éramos falhos, pecadores, despiu de toda a sua glória, de todos os seus atributos, meus irmãos, e se fez homem, humilde e servo, e se entregou por amor a você e a mim, para que possamos participar da eternidade com Ele. E eu pergunto para você, queridos, pode haver uma prosperidade, uma vitória, uma conquista, um prêmio, ou um motivo de alegria maior do que esse? Meus amigos, entendam uma coisa: que sejamos gratos. As bênçãos espirituais de Deus estão para as nossas vidas em toda parte. É ter oportunidade de orar e agradecer a Deus, de honrar e de louvar e saber que Deus está te ouvindo. Em quantos países muitas pessoas gostariam de ter a oportunidade de uma igreja, estar numa igreja livre para adorar, como nós estamos aqui hoje, nessa igreja bonita, com um pastor, uma pastora abençoada, como os nossos, né, com a estrutura maravilhosa, feita com muito empenho, com muito amor, com muita dedicação e com muita oração. Seja grata a Deus. Escolha honrá-lo, amá-lo, seu próximo, e fazer o bem. Espalhe esse amor de Deus. Viva todas essas bênçãos que Deus tem para você. Acalme seu coração. Entenda que o dinheiro não é mais importante. Tem pessoas que estão deixando de viver o hoje só pensando em conquistar. E o tempo está passando. Saiba que a vida é curta aqui na Terra, mas na eternidade ela é longa. Então precisamos ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo nessa vida curta, porque essa vida curta vai refletir na vida longa. Amém, queridos? E então, para concluir, queridos irmãos, eu gostaria de terminar dizendo que a verdadeira prosperidade que Deus tem para nós é uma felicidade eterna ao lado dele. Mas para que isso aconteça, que possamos viver o melhor de Deus aqui e no mundo que há de vir, para nós é necessário que não nos enganemos com as coisas passageiras, buscando status, fama, reconhecimento, poder. Não! É viver na dependência de Deus, fazendo a sua vontade. Saiba que se você está fazendo a vontade de Deus,
Saiba que, se for da vontade de Deus, você pode ser sim uma pessoa muito próspera financeiramente. Qual o problema? Salomão foi um homem riquíssimo. Alguns estudos dizem que ele foi o homem mais rico que passou na terra. Davi também foi um homem muito próspero. Quero que você entenda isso. E temos outros exemplos também, digamos, de homens que tiveram uma vida financeira confortável. E se você alcançar esse patamar, amém, glória a Deus. Porque você vai trabalhar muito para isso. Tenho certeza disso. E a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus virão sobre ti e te alcançarão. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas passageiras. Porque o Salmo diz que algumas pessoas Deus escolheu para abençoar em uma das mãos com prosperidade e outras com longevidade. Talvez o que Deus tem para você não é a questão do dinheiro financeiramente, mas às vezes é como Abraão, uma descendência muito grande, uma descendência muito abençoada. Às vezes você tem uma vida próspera, que Deus vai te abençoar, que você vai ver seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Talvez você vai ser uma pessoa que vai ganhar muitas almas para Jesus. Talvez você não vai ganhar tantas, mas às vezes de algumas que você ganhar vai se tornar centenas e milhares de almas. Só que eu quero que você entenda que o nosso coração não pode estar em coisas passageiras, que a traça pode destruir, e sim na presença daquele que é eterno, meus queridos. Amém? Então gostaria que você se levantasse agora, nesse instante. Nós vamos orar para encerrar essa mensagem. Espero que Deus possa ter falado bastante no seu coração, que você possa levar adiante essa palavra, para que mais pessoas possam também ter essa consciência, esse entendimento que a verdadeira alegria, a verdadeira prosperidade é servir o Senhor e estar na presença dEle e viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém? Senhor Deus, Senhor Pai, graça nós te damos pela vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Que através dessa palavra o Senhor venha fortalecer e abrir o nosso entendimento. Saber que te servir e te adorar é o maior presente, é a maior alegria que alguém pode receber, de ser chamado de seus filhos. Obrigado por todas as recompensas e todas as bênçãos que Jesus conquistou para nós através do seu sacrifício, do seu sangue na cruz, por amor, por paciência, por carinho, por misericórdia, por graça merecida, para que nós possamos ter esperança, para que nós pudéssemos ter a chance de voltar para os seus caminhos, estar nas suas presenças, e não só isso, de viver o melhor, de viver o extraordinário que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, e graça nós te damos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, faz de nós instrumentos, Pai. Em nome de Jesus, usa-nos conforme a tua vontade, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos. Amém, meu Pai. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia.